A ISA Energia divulgou o resultado do quarto trimestre de 2024 com queda no lucro de 10% e o lucro veio abaixo do projetado pelo mercado. Será que foi ruim o resultado? Vamos entender direitinho, tá? Então a gente vê que, primeiro olhando a receita, primeiro vamos olhar assim, passar o olho e depois a gente vai vendo os detalhes. A receita a gente vê que subiu 4,2 trimestre a trimestre e no ano 14,3. O PMSO sobe 2,9 no ano 7,4. O gerenciável 1,9 no ano 6,5. A gente está vendo aqui que as despesas da empresa estão subindo abaixo das receitas. Isso é uma dinâmica que no longo prazo a gente costuma ver aqui na ISA Energia. Não é nem adequado ver um ano só, ou mesmo trimestre, mas quando você pega o longo prazo você vai ver isso acontecendo sempre com a empresa, né? De qualquer forma, acontece novamente agora e o EBITDA mesmo assim acaba caindo 3,9 no trimestre. Porém, no ano fechado ainda acaba em aumento de 13,2, né? O lucro líquido tem essa queda de 10% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e fechando em 810 milhões, sendo que o mercado esperava o quê? 879. Então veio um lucro abaixo do projetado pelo mercado. No ano, então, fecha um lucro de aumento de 6,9 com 2 bilhões e 77 milhões, né? A empresa também acaba aumentando sua dívida, está no processo de investimento, não à toa ela conseguiu crescer sua receita, né? 29,4% de crescimento aqui do endividamento. E o CAPEX, investimento pesado, no quarto trimestre foi bem maior, inclusive, do que no mesmo período do ano passado. No ano, ela também consegue aumentar aqui, ó, 75,8% no seu investimento. Ela aumentou demais o investimento para entregar os projetos por conta do RBSE que cai lá na frente. Já vai pontuar isso aqui, tá? Mas de qualquer forma a empresa segue num processo de investimento pesado, que faz sua dívida aumentar um pouco, né? E sua receita também, atualização e energização de novos projetos, ela consegue ganhar 75,6 milhões em relação ao mesmo período do ano passado, olha só. Então isso aqui é resultado de entrega de projeto, enquanto no ano ela consegue 202,7. Essa é a linha principal que eu gosto de olhar na receita, esse crescimento aqui, né? Dos resultados dos investimentos dela. Enquanto o RBSE, no ano acaba ficando para cima, pelo reperfilamento ali, só que agora, no quarto trimestre, tem uma queda por um reperfilamento que acontece, que eu já vou mostrar para vocês, mas isso aqui do RBSE não precisa ficar muito preocupado, né? A gente já sabe até onde vai o RBSE, a gente sabe do desafio mais para frente, e nesse meio do caminho ele pode oscilar conforme ali tem as negociações com o governo, né, e tudo mais. De qualquer forma, a gente vê PA antecipações que era esperado, teve aqui esse aumento, um pouco mais de impostos e tudo, a gente vê esse salto de 4,2 aqui no ano, né, no trimestre. E no ano a gente vê esse salto de 14,3%, quando o RBSE acaba não atrapalhando, tem um salto maior, né. Só lembrando vocês que o RBSE representa hoje 33% da receita da ISA Energia, e isso já foi muito mais, né? Então esse aqui é o contrato antigo da ISA Energia, esse azul claro e o azul escuro. O RBSE, qual é o destino dele? É chegar ali metade de 2028 a zero, né? Então por isso que a empresa está num processo de investimento bastante pesado, mas sem se alavancar tanto que ela usa o próprio RBSE também para ajudar nesses investimentos. Como é que ela cresce então? Via reforços e melhorias, que é uma vantagem da empresa, ela tem muita coisa aqui, proporcionalmente a empresa que mais tem reforços e melhorias para investir, e ela consegue então um crescimento nas suas receitas sem a concorrência de demais empresas, então consegue margens um pouco melhores. Então a gente vê aqui o que acontece como é que ela cresce aqui? Via reforços e melhorias, via IPCA, e de vez em quando tem a revisão tarifária periódica que pode acontecer algum reajuste um pouco para cima, um pouco para baixo ali, né? Por outro lado, essa parte de laranja aqui, como que ela cresce? Ela cresce nessa parte de laranja via licitações que ela ganha. Dessas licitações, ela já conseguiu incrementar para a gente 27% da receita. Ela já entregou esses 27%, projetos entregues aqui recentemente. E tem mais 16% no pipeline, não, em construção, né? Exatamente para ser entregue mais para frente. Então ela já entregou 1.710 e vai entregar mais 979. Todas as receitas da empresa são ajustadas pelo IPCA. Na verdade tem uns menos de 1% ali é IGPM, mas é muito pouquinho.
Então, assim, a gente pode dizer que é tudo pelo IPCA, pela inflação aqui, IPCA, tá? E os investimentos da empresa, olha só, ela segue investindo aqui no quarto trimestre, ela investiu bastante no Greenfield, que são as linhas ali de leilões que ela ganhou, né? Mas manteve aqui os investimentos fortes em reforços e melhorias. Não menospreza reforços e melhorias, porque ela vem investindo bastante aqui. Inclusive, olha só, esse é o esperado, né, de reforços e melhorias para os próximos anos, 5,5 bilhões até 2029. Pode pintar mais coisa, né? Isso aqui é o que tem agora já acertado, então pode surgir mais investimentos. Como eu já disse para vocês, isso aqui é onde ela consegue margens maiores, é um crescimento na receita para o desafio ali que ela vai ter mais para frente no RBSE. Olha aqui o que acontece com o RBSE, ele vai cair ali, ó, na metade de 2028. Não tem problema, porque a empresa já provou que ela consegue entregar cada vez novos projetos. Então ela vai usando esses RBSE aqui exatamente para ajudar no crescimento dela. Então você está vendo que em relação ao ciclo anterior, nós tivemos uma queda aqui no RBSE, isso porque este valor que estava aqui foi postergado para estes anos aqui, olha só. E aí depois desses anos vai diminuir o valor, eu pus aqui 200, mas é um pouco menos, eu não me lembro exatamente quanto, que vai até 2042 ali. Mas enfim, né? O grande ponto é o seguinte, vai sair o valor aqui deste ciclo, e onde estamos nesse ciclo? Estamos no meio. O quarto trimestre é o meio desse ciclo, nós ainda vamos ter o primeiro trimestre, o segundo trimestre, e aí sim a gente volta a subir o RBSE aqui no meio, ali no terceiro trimestre de 2025. Então é só ter paciência que depois volta, vamos ter 3 anos de teóricos tranquilidade, e aí finalmente a gente tem aquele desafio da queda do RBSE, mas até lá a empresa já fez bastante entregas, e a dinâmica aqui é ficar de olho também na alavancagem, mas tem a questão da indenização que pode mudar muito essa história, eu já chego lá. Então, olha só, nós temos a empresa no momento com uma dívida de 2,72, é uma dívida tranquila para uma empresa elétrica, né? O RBSE proporcionou que ela não se alavancasse tanto, mesmo tendo feito tantas entregas, e ela também diminuiu um pouco o payout para 75%, para não ferir aqui a alavancagem. Então você vê que um momento ela vai voltar também para payout de 100%, 90%, e aí os dividendos vão ficar ainda maiores. Mas isso é lá na frente, né? Ainda temos esse período aqui de payouts menores. E olha só, essa alavancagem aqui pode ser que ela vá chegar ali, ó, aos 4x. Essa é a dinâmica normal da empresa diante do tanto que ela tem para investir. Tem muito reforço e melhoria e tem muito projeto também, né? Só que vai acontecer lá na frente, antes disso, muito provavelmente ela vai ganhar indenização, e eu acho que nunca vai rolar dela chegar a essa dívida aqui de 4x, que nem é o fim do mundo também para as elétricas, você vê várias de transmissão chegando nisso, mas assim, eu acho que ela nem vai chegar nesse ponto, então ela vai ter uma tranquilidade muito grande, mas assim, é a minha opinião, né? Depois a gente fala mais dessa questão da dívida, para não ficar muito longo esse vídeo, mas olha só, continuando aqui no resultado da empresa, o que a gente vê aqui no lucro da empresa, né? Tem o RBSE, que vocês já entenderam que essa receita poderia ter sido maior, as entregas do projeto dela foi maior do que isso, né? Temos o PMSO, diminuiu um pouquinho aqui, depreciação, contingências, outros, resultado financeiro que a gente vai detalhar, a equivalência patrimonial, que é mais entregas aqui feitas, né? Tem um pouco de R aqui, o JCP acabou ajudando, né? Quanto mais dividendos ela paga também, mais ela acaba tendo um pouco de retorno aqui, outros. E aí o que acontece? Eu gostaria de detalhar o seguinte, né? Vamos deixar a depreciação tudo bem, resultado financeiro eu já vou explicar um pouco, mas a gente pode dizer tudo bem, mas aqui, ó, aqui contingências é complicado. Nós tivemos aqui um não recorrente, uma contingência de quase 70 milhões aqui, referentes à ação judicial de acionistas minoritários da EPTE. É uma disputa anterior que a empresa tem referente aqui a uma incorporação, né? Enfim, é um não recorrente. Então, aqui é um não recorrente. Se você tirar esse não recorrente, só esse aqui, você chega a um lucro de 874 milhões. Olha só, quanto é que o mercado estava esperando de lucro da ISA Energia? 879. Então, assim, tá tudo em casa, vê exatamente em linha com o que o mercado esperava em termos de lucro. E isso porque eu não estou considerando outros pontos. Provavelmente ela teria superado, porque vamos lembrar que há um tempo atrás ninguém acertou o dividendo da ISA Energia, ela pagou mais dividendo que esperado pelo mercado. Eu esperava maiores dividendos que o mercado e ainda assim ela foi acima do meu esperado, né, por conta do resultado ter ido bom. Então,
O que está acontecendo aqui? Nós tivemos esse não recorrente, né? Que a gente pode chamar de não recorrente. E aí nós tivemos aqui, ó, resultado financeiro tendo variação monetária afetando, a maior dívida também acaba afetando, obviamente, né? E o próprio RBSE que a gente já viu. Então vamos dar uma olhada aqui, olha só. Se você olhar o resultado financeiro que aconteceu com a empresa, ela ganhou um pouco mais de receita, beleza, né? E também teve um pouco mais de juros dos encargos dos empréstimos. Então esses 23 milhões aqui é incontestável, né? A empresa está com maior dívida, teve um custo maior no seu resultado financeiro, no fim de conversa. Só que aqui nós temos 62,7 milhões, né? Que é referente, ó, variação monetária e outros itens. Ela destaca aqui, inclusive, o maior volume de atualização monetária referente aos processos judiciais, né? Então aqui tem alguns itens que ela destaca, que beleza, não podemos chamar de não recorrente, mas é itens que nós estamos vendo com várias outras empresas sofrer aqui no resultado financeiro. Então, você vê que a alavancagem de um ano para o outro não deu um salto grande. Não é esse salto todo de impacto no resultado financeiro. Então, a gente tem que ponderar aqui e pensar um pouco mais sobre os 62,7 milhões de impacto e sim, aceitar esses 23,5 milhões. Esse sim, eu posso dizer, isso aqui foi porque a empresa está com uma dívida um pouco maior. Agora esse 62,7 aqui, peraí, vamos conversar, não é bem assim, né? Então, na verdade, o resultado da ISA Energia foi bom, né? Então, olha só, quando a gente vê na linha do EBITDA, a mesma coisa, mesmo com RBSE, mesmo com isso, nós temos aqui a questão da indenização, 69,6 milhões, que prejudicou o EBITDA dela, senão ela teria superado o EBITDA do quarto trimestre de 2023, tá? Então, foi um resultado que foi impactado aqui por não recorrentes também. Bom, então nos próximos dias eu ainda devo trazer um novo vídeo da ISA Energia, eu quero falar novamente sobre a questão da indenização, os dividendos, mas até lá eu te recomendo assistir um desses dois vídeos aqui que está na tela e esse da Vale aqui está bastante bacana. Um abraço e até o próximo, valeu!